Queridos, vamos abrir a palavra mais uma vez. O texto aqui será o texto básico do nosso estudo da palavra nessa noite. Gênesis, capítulo 47, versículo 8 e 9. Gênesis, capítulo 47, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: Perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais nos dias das suas peregrinações. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque estamos reunidos aqui, na tua presença, ó Deus, em comunhão contigo e em comunhão com os nossos irmãos. Te damos graças porque o Senhor nos proporcionou este momento tão especial, ó Deus, para todos nós. Queremos suplicar que assim como o Senhor já nos abençoou, ó Deus, nos abençoe agora, muito especialmente através do estudo da tua palavra. Ó Deus, suplicamos que o teu Espírito Santo, que inspirou os teus servos no passado para que a escrevessem, nos ilumine para que nós a compreendamos, ó Deus. Nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. Faze arder o nosso coração ao ouvir a tua palavra, ó Deus, que ela venha ao encontro com as nossas necessidades e prospere, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor a designou. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema que nós vamos estudar nesta noite é os perigos da autocomiseração e do vitimismo. Nós convidamos aqueles que nos acompanham pela live, que têm em mãos um caderno, uma caneta, para anotar, e os irmãos da igreja também, se quiserem fazê-lo, poderão fazê-lo através de um caderno, uma caneta, ou mesmo anotando no seu bloco de notas no celular. Os perigos da autocomiseração e do vitimismo. Conserve a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 47, versículo 9. Queridos, eu gostaria de convidar a todos para considerar o perigo destes dois problemas ou destas duas disfunções emocionais, que são muito comuns no nosso tempo, que são a autocomiseração e o vitimismo. E eu devo dizer que estas duas disfunções emocionais podem nos atingir em determinados momentos da nossa vida, especialmente quando as altas temperaturas das provações checam o vigor da nossa espiritualidade. É comum que nós muitas vezes sejamos tomados pela autocomiseração e pelo vitimismo. Porém, meus queridos, quando estas duas coisas passam a nos caracterizar, e quando estas duas coisas passam a representar o nosso estilo de vida, por um tempo demasiado e por um tempo desnecessário, elas passam a ser perigosas, pois elas fazem com que nós nos amesquinhemos aos nossos próprios olhos, nos amesquinhemos aos olhos de outras pessoas e, sobretudo, diante do Senhor. Elas fazem com que nós nos vejamos pequenos, sejamos vistos como pessoas pequenas. Mas o que significam estas duas palavras? Autocomiseração e vitimismo. Autocomiseração, queridos, é o dó de si mesmo, é a compaixão de si mesmo, é a piedade de si mesmo. E o vitimismo é o se fazer de vítima das circunstâncias. E eu quero afirmar nesta noite
que estas duas disfunções emocionais são extremamente perigosas. E por que são perigosas? Quero apresentar com base nesse texto 3 razões pelas quais são perigosas. Primeira razão, queridos, anotem aí: a autocomiseração e o vitimismo nos impedem de enxergar as nossas próprias falhas. Vou repetir: a autocomiseração e o vitimismo nos impedem de enxergar as nossas próprias falhas. O texto que lemos, Gênesis capítulo 47, versículos 8 e 9, ele narra um pequeno diálogo entre Faraó e Jacó. Meus queridos, José, naquela época, um dos filhos de Jacó, era governador do Egito, e tendo recebido a visita dos seus irmãos e do seu pai, os trouxe à presença de Faraó, para que Faraó os conhecesse. Diz-nos o texto, versículo 6, que Jacó abençoou a Faraó. E então o versículo 7 nos apresenta a pergunta de Faraó a Jacó. Observem a peculiaridade desta pergunta: quais são os dias dos anos da sua vida? Talvez olhando aquele ancião, aquele velho homem, aquele patriarca, ele quisesse saber um pouco da sua história, ele quisesse saber um pouco, algumas informações de suas experiências. E notem então a resposta que dá Jacó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Mas então, diz ele, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais nos dias de suas peregrinações. Gênesis capítulo 37, versículos 8 e 9. Há uma verdade nessa declaração, queridos. A verdade de que nós somos peregrinos aqui sobre a face da terra. Nosso lar não é aqui, a nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui, mas aguardamos novos céus e nova terra, que será a nossa morada definitiva, que será o nosso último lar. E de fato, Abraão, Isaque, Jacó e todos quantos viveram e vivem, são peregrinos a caminho de uma terra que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas há também, meus queridos, eu quero chamar a atenção para isso, uma evidência de uma disfunção emocional de Jacó. Neste momento e através dessa resposta, Jacó demonstra dó de si mesmo, autocomiseração, pena de si mesmo, autocomiseração, e está tomado por vitimismo. Como nós vimos, autocomiseração é ter dó de si mesmo, piedade de si mesmo, pena de si mesmo, e vitimismo é fazer-se vítima das circunstâncias. E em determinados momentos, meus queridos, todos nós estamos sujeitos a experimentar estas sensações. Qual de nós pode dizer que nos embates da vida, nas altas temperaturas das provações, não se viu num momento ou no outro tendo dó de si mesmo, tendo compaixão de si mesmo, tendo pena de si mesmo? Qual de nós pode dizer que em contextos assim não se viu como vítima das circunstâncias, vítima das pessoas, vítimas do contexto em que está? Isso é mais comum ainda quando as altas temperaturas checam o vigor da nossa espiritualidade. Meus queridos, Elias, grande profeta, quando fugiu para o deserto, amedrontado por uma palavra de Jezabel que diria que naquele dia ele iria morrer, ele sentou-se debaixo de uma árvore, e debaixo dessa árvore ele foi tomado pela autocomiseração, pelo dó de si mesmo, pela piedade de si mesmo, e ele foi tomado pelo vitimismo. Diz-nos a Bíblia, mostrando a fragilidade deste servo de Deus, que ele pediu a morte para si mesmo, e em sua justificativa ele disse: chega, basta, eu não sou melhor do que os meus pais.
todos se extraviaram, todos desobedecem e eu fiquei sozinho. Então, se você, meu irmão, minha irmã, se você, caro ouvinte, se sentir assim em determinado momento, entenda que isso é natural. Mas é importante destacar, é importante frisar, que embora tenhamos momentos assim, meus queridos, isso não pode se constituir um estilo de vida. Porque a partir do momento que se constitui no estilo de vida, torna-se perigoso para a nossa vida. O problema não é nos sentirmos emocionalmente assim. O problema, meus queridos, é permitir que isto defina a nossa vida. Como você está definindo a sua vida? Como tem sido os seus dias? Poucos e maus? Porque você se sente vítima das circunstâncias, das pessoas? Poucos e maus porque você tem tido pena, dó ou piedade de si mesmo? Como você tem definido os seus dias? Agora, vem aquilo que eu quero frisar nesse primeiro ponto. A autocomiseração e o vitimismo nos impedem de ver os nossos próprios erros. Porque ao considerar a vida de Jacó, e eu farei aqui um breve resumo da vida de Jacó, nós vamos perceber que muito do seu sofrimento, muito da sua dor, muito da sua angústia, e muitas razões pelas quais ele definia os seus dias como maus eram provocadas pelos seus próprios erros, pelas suas próprias falhas, pelos seus próprios pecados. Se não, observem comigo, amados, ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão quando seu irmão voltou de uma caçada mal sucedida e estava vulnerável. Ele tinha feito um guisado de lentilhas e Esaú, seu irmão, estava faminto e disse: dê-me um pouco deste guisado. Ele disse: eu dou, desde que você me venda o seu direito de primogenitura. E Esaú desprezou o seu direito de primogenitura em nome do seu apetite e disse: de que me serve agora o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Se o que Esaú fez foi terrível, não menos terrível foi o que Jacó fez: valer-se da fraqueza, da vulnerabilidade do seu irmão para comprar algo que lhe era precioso, o seu direito de primogenitura. Além disso, Jacó roubou a bênção que deveria ser ou deveria pertencer ao seu irmão. E a maneira como fez isto foi uma maneira sórdida, valendo-se da cegueira do seu pai. Ele disfarçou-se colocando uma pele de animal sobre si e apresentou-se ao seu pai como se fosse Esaú. E Jacó, enganado por aquele artifício, ele abençoou Jacó em vez de abençoar a Esaú. Ele roubou a bênção que pertencia ou pertenceria ao seu irmão, valendo-se da cegueira do seu pai. Observem as consequências. Por causa disso ele teve que fugir, pois o seu irmão prometeu vingar-se e prometeu matá-lo. E ao fugir, ele se viu apartado da sua família por mais de 20 anos e não pôde sequer estar presente no sepultamento da sua querida, da sua amada mãe. Meus queridos, sem dúvida foram dias maus, foram dias sombrios, mas foram dias com consequências provocadas pelo próprio pecado de Jacó. E nesse momento, quando ele se definia perante Faraó, ele estava esquecendo de que muito dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas angústias e dos dias maus que ele havia enfrentado eram consequência dos seus próprios erros. Percebam que quando nós temos pena de nós mesmos e nos fazemos de vítima, nós deixamos de ver nossa própria responsabilidade e de enxergar os nossos próprios pecados. Que lições nós podemos aprender deste primeiro ponto? Primeira lição, amados: analisar a nossa vida, analisar as nossas escolhas e observar se o que estamos experimentando é fruto das nossas escolhas erradas e dos nossos próprios pecados. É preciso que observemos a nossa vida e a julguemos desta forma. É
Preciso, meus queridos, que com muita humildade, pedindo a iluminação do Espírito Santo, nós façamos a mesma oração que fez o salmista: prova, meu Deus, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho correto, e guia-me pelo caminho eterno. Uma segunda lição, meus queridos: nós precisamos enfrentar as consequências das nossas ações e aprender com os nossos erros e não errar mais. O pecado na vida do cristão, do servo de Deus, é pedagógico, porque nós aprendemos com ele a não pecar mais, a não errar mais. Uma terceira lição: nós precisamos enfrentar, tomar a decisão de enfrentar a autocomiseração, tomar a decisão de enfrentar o vitimismo, porque nós cremos num Deus que dirige a nossa vida. Nós cremos num Deus, meus amados, que conhece a nossa vida completamente. Nós cremos num Deus que nos conduz de acordo com a sua vontade. Segundo ponto do nosso estudo dessa noite, anotem aí, queridos. Segundo ponto: a autocomiseração e o vitimismo nos impede de contemplar as bênçãos do Senhor. Vou repetir: a autocomiseração e o vitimismo nos impedem de contemplar as bênçãos do Senhor. Jacó passou por experiências dolorosas? Eu estou certo que sim. Muitas delas, como nós acabamos de ver, causadas pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias escolhas erradas. Outras causadas por circunstâncias e, convém dizer, pela sutileza e pela sordidez das pessoas com as quais conviveu. Jacó conviveu com pessoas sutis e com pessoas sórdidas. Uma delas foi o seu próprio sogro. E olha, eu não desejo o sogro de Jacó para ninguém. Labão, um homem terrível. A Bíblia nos diz que quando Jacó fugia de Esaú, seu irmão, a quem ele havia enganado, comprando o seu direito de primogenitura e roubando-lhe a bênção, ele foi para a terra dos seus pais e lá se encontrou com Raquel, à beira de um poço. E apaixonou-se à primeira vista, apaixonou-se logo de cara. Ele foi acolhido por Labão, e então, estando em sua casa, pouco tempo depois, fez uma proposta a Labão: eu trabalharei 7 anos para que tu me des a mão de tua filha Raquel em casamento. E Labão aceitou, prontamente ele aceitou. Foram marcadas as festividades, e na noite de núpcias, Labão levou até a tenda de Jacó Lia e não Raquel. E olha a curiosidade da história: como é que Jacó enganou seu pai? Valendo-se da escuridão dos seus olhos, valendo-se da cegueira do seu pai. Como Jacó foi enganado por Labão? Valendo-se da escuridão da noite. Labão levou a sua filha mais velha, Lia, e Jacó coabitou com Lia. E pela manhã ele percebeu que não era a mulher dos seus sonhos, não era a mulher por quem ele estava apaixonado, e foi protestar contra Labão, dizendo: mas o nosso contrato era outro, eu me propus a trabalhar 7 anos por Raquel e não por Lia. E Labão disse: não é costume na nossa terra dar as filhas mais novas antes que as mais velhas em casamento, mas vamos fazer o seguinte: passadas as festividades, também lhe darei a mão de Raquel, desde que trabalhe mais 7 anos para mim. Que sogro! E o interessante é que nos diz a Bíblia que Jacó topou, e diz mais, que esses 7 anos lhe foram como um breve pensamento, passaram-se rapidamente pelo muito que ele amava a Raquel. Está aí uma dica para quem tem filhas solteiras, né? Fazer o genro trabalhar 14 anos, para ver se ele merece mesmo a mão da filha solteira, né?
Os dias se passaram rapidamente porque ele amava a Raquel. Meus queridos, nestes 14 anos em que Jacó trabalhou para Labão, ele foi enganado muitas e muitas vezes. Labão mudou o seu salário mais de 10 vezes, e as ovelhas que eram perdidas porque algum animal as atacava eram cobradas de Jacó e não do rebanho de Labão. E alguém pode pensar, que vida, não é sem razão que Jacó disse que poucos e maus foram os seus dias. Mas eu quero que você olhe em outra direção, e eu quero desafiá-lo a olhar para uma outra direção na vida de Jacó. Meus queridos, Jacó foi muito abençoado apesar de tudo isso. Tremendamente abençoado apesar de tudo isso. Quando ele estava fugindo da casa do seu pai, Deus apareceu a ele em sonhos, numa escada onde os anjos de Deus desciam dos céus. E Deus falou com ele em sua fuga. E Jacó disse, na verdade Deus está nesse lugar e eu não sabia. Deus abençoou o trabalho das mãos de Jacó. Ele enriqueceu, ele prosperou, apesar de toda a sutileza e sordidez do seu sogro, ele prosperou, ele enriqueceu, ele aumentou os seus rebanhos grandemente. Deus também lhe deu uma família numerosa. Deus deu a ele a oportunidade de reconciliar-se com seu irmão Esaú. Mas o mais importante, Deus mudou-lhe o nome de Jacó para Israel, pai de muitas nações. Meus queridos, se houve momentos difíceis, penosos, doloridos na vida de Jacó, houve também momentos maravilhosos, momentos que demonstram as bênçãos de Deus. E por fim Deus deu a Jacó a oportunidade de rever José, a quem ele julgava que tinha morrido. Meus queridos, quando nós ficamos presos ou tomados pela autocomiseração e pelo vitimismo, deixamos de enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida. E muitas vezes eu e vocês podemos nos pegar queixosos, nos lamuriando, murmurando porque esta coisa ou aquela coisa não deu certo, porque esta coisa ou aquela coisa não ocorreu de acordo com os nossos planos, porque enfrentamos esta ou aquela frustração. Ora, é evidente que na nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra, vamos passar por experiências assim, mas jamais podemos nos esquecer de que Deus, o nosso Deus, está nos abençoando, que Deus, o nosso Deus, está conosco, que Deus, o nosso Deus, está cuidando de nós. Nesse segundo ponto, quais as lições? Aqueles que estão anotando, se quiserem anotar. Primeira lição: Deus não nos isenta de passar por experiências dolorosas, meus queridos. Vivemos num mundo mau. Devemos estar preparados para esses dias. Vivemos entre pessoas sórdidas. Vivemos, meus queridos, entre pessoas que muitas vezes se levantam contra nós. Vivemos entre pessoas ingratas. Devemos estar preparados para isto. Deus não nos isenta de passar por experiências dolorosas, não nos livra de passar por experiências dolorosas. Segunda lição: em meio a estas circunstâncias dolorosas, precisamos entender que temos e continuamos tendo um Deus que nos abençoa, apesar das circunstâncias. Mas preste atenção, através das circunstâncias. Porque até mesmo as circunstâncias dolorosas são usadas por Deus como meio de bênção na nossa vida. Temos um Deus que está conosco e que nos abençoa e protege. Uma terceira lição: devemos enfrentar a autocomiseração e o vitimismo, porque todas as coisas, falamos sobre isso domingo passado, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceiro ponto: porque a autocomiseração e o vitimismo são perigosos. Nós já vimos, queridos, no primeiro ponto, que são perigosos porque nos impedem de enxergar as nossas próprias falhas.
No segundo ponto, são perigosos porque nos impedem de contemplar as bênçãos de Deus. Em terceiro lugar, são perigosos porque nos impedem de dar um testemunho eloquente da nossa fé. A autocomiseração e o vitimismo são perigosos porque nos impedem de dar um testemunho eloquente da nossa fé. Se eu e vocês fôssemos chamados enquanto cristãos diante da mais alta autoridade deste mundo e tivéssemos a oportunidade de falar algo que resumisse a nossa história, o que nós diríamos, considerando que fomos chamados para dar razão da esperança que nós sustentamos? Meus queridos, se esta mais alta autoridade nos perguntasse: como foi a sua vida? Como tem sido a sua experiência aqui na terra? Como tem sido a sua trajetória? Que resposta nós daríamos? Numa oportunidade tão singular, tão única, tão ímpar como esta, que resposta nós daríamos, meus queridos? Incrivelmente, Jacó teve essa oportunidade. Ele foi colocado diante da mais alta autoridade que existia do mundo naquela época. E esta mais alta autoridade, ele fez uma pergunta: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó responde: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Meus queridos, embora ele estivesse correto de entender a vida como uma peregrinação, ele estava errado em sua percepção da sua história. Era possível dar uma resposta diferente? Evidente que sim. E não precisamos ir longe na história bíblica para perceber isto. José, o seu filho, passou por experiências tão mais dolorosas, tão mais profundas que o seu próprio pai. Vamos relembrar um pouquinho da história de José? José, meus queridos, era o filho preferido de Jacó. Por ser o filho preferido, seu pai o protegia, lhe dava presentes. Mas em função disso, os seus irmãos tinham muitos ciúmes dele. Os seus irmãos não queriam bem. Um dia Jacó disse a José: vá ao encontro dos seus irmãos que estão pastoreando os rebanhos para ver como estão. E José foi ao encontro dos seus irmãos. Quando chegou onde os seus irmãos estavam, eles o tomaram. E sem qualquer explicação, o lançaram numa cisterna vazia, o lançaram num poço vazio. Meus queridos, ser tratado assim por irmãos é tremendamente doloroso. Tremendamente doloroso. E quando ele estava naquela cisterna, de repente os seus irmãos reaparecem. Talvez ele pensasse consigo mesmo: bem, tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. Vou ser retirado daqui e vou ser devolvido ao convívio com os meus irmãos e com o meu pai. Mas não foi isso que aconteceu. Os seus irmãos, vendo uma caravana de ismaelitas que por ali passava, o venderam como escravo para aquela caravana de ismaelitas. E quanto mais José se distanciava com aquela caravana de ismaelitas, mais apertava o seu coração. Porque ele sabia que talvez nunca mais visse aos seus irmãos, mas principalmente porque ele sabia que talvez nunca mais visse o seu pai. Chegando lá no Egito, foi vendido a um oficial do faraó. E na casa desse oficial do faraó, embora tenha ganhado a confiança do seu senhor, ele foi injuriado, difamado e caluniado pela esposa daquele oficial, e queria dormir com ele, tendo ele rejeitado fazê-lo. Foi lançado injustamente numa prisão, e permaneceu nesta prisão por longos dias, até que 2 oficiais de Faraó foram presos, e tendo eles um sonho, José interpretou o sonho, e conforme ele interpretou, assim aconteceu. E disse ele
a um dos oficiais que permaneceria vivo: lembre-se de mim quando fores devolvido ao convívio e ao serviço na casa de Faraó. Mas aquele homem se esqueceu dele. Até que Faraó teve um sonho, e então aquele homem se lembrou: havia um homem que estava comigo na prisão, e ele interpretou os meus sonhos, e tal qual ele disse aconteceu. E Faraó então ordenou que fossem buscar aquele homem, e José interpretou os sonhos de Faraó, e só aí, e só neste momento começa a mudar a sua história. Só nesse momento, meus queridos, as promessas feitas por Deus, através das visões que ele tinha recebido, que começaram a se cumprir. Tendo ele interpretado os sonhos de Faraó com muita sabedoria, foi escolhido em função da sua sabedoria para ser governador do Egito. E lá então, os seus irmãos foram buscar alimento, e não o reconheceram, até que ele se fez conhecer pelos seus irmãos. E então mandou que seus irmãos trouxessem ao seu pai. E é esse momento, o momento que é descrito pelo versículo que nós lemos nesta noite, o momento em que José se reencontra com os seus irmãos e com o seu pai, e o traz para a presença de Faraó. Façamos uma comparação entre a vida de Jacó e de José. Qual delas experimentou maiores sofrimentos, maiores dores, maiores angústias, maiores vicissitudes? Difícil de nós respondermos. Alguém já disse com muita precisão que a maior dor é a dor que nós estamos sentindo. Mas, meus queridos, se nós formos presos por esta dor, e se nós nos deixarmos escravizar por esta dor, e se nós começarmos a sentir pena de nós mesmos e nos colocarmos no papel de vítima, então, quando pedirmos testemunho da nossa fé, nós vamos dizer: poucos e maus foram os meus dias. E preste atenção, eu e vocês, como servos de Deus, não podemos definir a nossa vida desta maneira. Eu e vocês, como servos de Deus, não podemos resumir a nossa história desta maneira. Porque José, mesmo em meio ao seu sofrimento, foi abençoado por Deus. Onde ele foi colocado, Deus o fez próspero, Deus o fez abençoado, Deus o fez líder, Deus o usou poderosamente. Meus queridos, o mais importante, José, onde esteve, foi uma bênção, porque ele se recusou a ser uma vítima, porque ele se recusou a ter dó de si mesmo. E quando os seus irmãos, preocupados com o que haviam feito e com aquilo que Deus havia feito na vida de José ao torná-lo governador do Egito, disseram: ao morrer nosso pai, ele vai se vingar. José disse: Deus, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal. E preste atenção, isso não desculpa o mal dos irmãos de José. Isto não inocenta o mal dos irmãos de José. Assim como aqueles que nos tratam com ingratidão e sordidez não são inocentados. Mas é importante entender que, apesar da sordidez, da ingratidão, da injustiça, da calúnia, da difamação, da injúria, que muitas vezes as pessoas lançam contra nós, está um Deus que cuida da nossa história, está um Deus que cuida da nossa vida, está um Deus que nos abençoa. E é por isso que, apesar de tudo, eu e vocês podemos ser bênçãos. Eu e vocês podemos dar testemunho eloquente da nossa fé. Qual tem sido a sua história de vida? Como tem sido os seus dias? Quais as experiências que Deus já te permitiu em sua peregrinação aqui sobre a face da terra? Agora, uma pergunta muito importante: que testemunho você tem dado àqueles que têm pedido razão da sua fé? Que testemunho você tem dado àqueles que têm pedido razão da sua esperança? Tem se mostrado alguém tomado e enlaçado em sentimentos de autopiedade,
de autocompaixão, de autocomiseração. Tem se expressado como alguém que se sente vítima das circunstâncias, das pessoas e do contexto em que está? Ou tem percebido que em tudo isto, e apesar de tudo isto, Deus está na sua história, na sua vida as marcas dos dedos de Deus? Como você tem dado o seu testemunho, o testemunho da sua fé? Tem demonstrado que Deus está contigo em todos os seus caminhos? Que lições esse terceiro e último ponto nos apresenta, queridos? Primeira, nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus dá para que testemunhemos da nossa fé. Precisamos estar atentos, com os olhos muito abertos para isso. Segunda lição, nós precisamos enxergar nas experiências negativas, dolorosas e amargas que enfrentamos, observem, uma preparação divina. É isso mesmo, uma preparação divina necessária para as nossas vidas, como vasos que estão sendo trabalhados nas mãos do oleiro. Terceira lição, nós precisamos entregar aos cuidados de Deus e da justiça divina aqueles que muitas vezes nos injuriam, difamam, caluniam, tentam e intentam o mal contra nós. Deus saberá tratar a cada um segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo o seu amor e segundo a sua justiça. Quarta lição, meus queridos, devemos dar um eloquente testemunho da nossa fé, de que apesar das lutas, apesar das dores, apesar das perdas, apesar das derrotas, talvez apesar das injúrias, difamações e calúnias, apesar de tudo, as bênçãos de Deus têm sido exuberantes na nossa vida, a graça de Deus tem sido exuberante em nossa vida, o cuidado de Deus tem sido exuberante em nossa vida, e a nossa vida exibe as marcas das mãos divinas, que seguram bem forte as nossas mãos, e que permanecerão segurando as nossas mãos durante toda a nossa vida aqui na terra, até o momento em que nós estivermos para sempre com Deus nos céus. Quero concluir com as palavras de uma doutora Rosana Alves, uma neurocientista que eu gosto muito, assisto seus vídeos semanalmente. Diz ela o seguinte: não espere a sua dor passar para decidir o que vai fazer da sua fé. Continue caminhando. Não espere a sua dor passar para decidir o que você vai fazer da sua fé. Continue caminhando. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.